Graça e paz, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está comigo neste canal. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, hoje encerrando o livro de Amós, né? Nós vamos ler os capítulos 7, 8 e 9. E amanhã a gente já vai continuando aí os profetas menores. Lembrando que amanhã nós faremos o sorteio. Opa! 2 livros para os nossos inscritos no canal, tá bom? E não se esqueça de enviar, né? De curtir, de comentar, de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e de mandar e compartilhar aí para as pessoas o nosso canal, tá bom? Vamos à leitura, nós não estamos sozinhos, nosso Deus fiel e bom conosco sempre. Vamos lá? A visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Amós, capítulo 7. Isso me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva seródia, e a erva e era a erva seródia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de todo a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disto. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Respondi: Um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amós acusado como conspirador. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. A visão de um cesto de frutos, Amós, capítulo 8. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: Que vês, Amós? E eu respondi: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. A ruína de Israel está perto. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? Lua nova para... estou voltando lá. E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo?
Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra e não se enlutará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como o Nilo será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os ombros e calva sobre toda a cabeça, e farei isso, seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Os juízos de Deus são insondáveis. Amós capítulo 9. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá, e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóboda fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor os filisteus, e de Quis os sírios? Eis que os olhos do Senhor, Deus, estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens, sacudirei a casa de Israel. Tem um probleminha na minha luz aqui, mas vamos lá, né? Nunca tenho, hoje que eu tenho, vou deixar pra lá. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Restauração do Israel espiritual. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente.
Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Encerramos, portanto, mais um livro, mais uma leitura, e o nosso bondoso Deus conosco, sempre nos abençoando, né? E amanhã, relembrando, né, nós teremos aí o nosso sorteio, que eu estarei lá na minha casa fazendo o sorteio com vocês, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos e que a paz de Cristo seja árbitro em nossos corações, que nós busquemos a paz, empenhemos por alcançá-la e no que depender de nós, temos paz com todos os homens, em nome de Jesus. Amém? Vamos?